pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Negócios na prática. Quem tá no campo de batalha, porque hoje em dia tem aparecido muita gente de palco e o nosso foco é o quê? Quem tá realmente fazendo acontecer e empreendendo nesse país, né? Empreendedor raiz, né? Que tem dores, batalhas, amores, tudo que envolve empreender no Brasil que não é mole, né? Aquele que paga a folha salarial e tem o DARF, né? E hoje a gente vai conversar com quem, meu grande amigo Cadu Baracho? A gente vai conversar hoje com a Patriciana. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Pessoal, Patriciana Rodrigues, ela é presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, um grupo que já está espalhado aí em todos os estados da federação. Todos os estados da federação. Nós somos a única rede de varejo que tem essa configuração de estar presente em todas as unidades da federação com um sistema de gestão própria, né? Não é franquia, é gestão própria com a mesma marca. E a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre controla isso aí. Como que controla isso aí. E uma empresa que está fazendo aí, passou dos seus 40 anos, uma empresa familiar que só cresce e apresenta números que são impressionantes, que a gente vai conversar aqui sobre isso hoje. Primeiro, Patriciana, seja muito bem-vinda, dá as boas-vindas ali pra galera e vamos começar a bater aqui o nosso papo. Turma, eu queria aqui compartilhar um pouquinho da nossa história, espero que vocês gostem e aprendam um pouquinho, né? A beleza disso tudo é a gente tentar aprender com os acertos e os erros dos outros. Legal. E o grande detalhe, colocando em prática, né? Legal. E como vocês estão aí no Brasil inteiro, deve ter vários parceiros, um time de colaboradores, patrocinadores, parceiros. A gente também tem aqui que ajuda o Business Plan Talks a acontecer. Eu vou falar rapidinho aqui, a gente tem um dos nossos principais parceiros, é a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos. Você sabe que o brasileiro não é organizado financeiramente, né? Às vezes tem um salário de R$4.000 e um cartão de crédito de R$2.000, aí pensa que pode gastar R$6.000 por mês. Então, a B3X é uma consultoria independente que ela vai te ajudar a fazer um diagnóstico ali da tua vida financeira, organizar a tua vida, se você tiver dívidas, o que atacar primeiro, para só aí então depois começar a investir, montar uma carteira de investimentos, né, Caduzão? E o grande detalhe é que eles montam a carteira baseado em você mesmo, não é, vamos seguir o que algum produto de banco ou financeiro está te dando para eles terem mais rentabilidade, eles focam no teu problema e nos teus objetivos. Isso é uma carteira customizada, como o Eric falou. Se você tem dívida, se você quer realmente investir para o futuro, quer melhorar a tua tranquilidade de vida financeira na frente, né? E quando a gente fala de investimento, né, os americanos têm essa cultura, né? Quando o filho completa 18 anos, ele compra ali umas ações e dão pro filho, aqui dão um carro. E aqui a gente quer mudar essa cultura e você não precisa investir R$10.000, R$20.000 por mês. Começa com a cultura ali de R$500, R$800. O importante é criar essa cultura de investir para lá na frente estar mais tranquilo. Então procura no Instagram B3X que eles vão te ajudar demais. Legal vocês falarem sobre isso, porque dentro da minha história de vida, eu tive muito próximo com o mercado de ações. O Deusimar, antes de fundar a Pague Menos, ele tinha fundado uma corretora de valores. Então, alguns presentes de aniversário meu foram ações. Então, desde cedo, Pax Corretora, exatamente. Não cheguei aí lá, não. Cheguei no prédio, se eu não me engano, que foi... Depois disso virou o Deusimar, ele ajudou a fundar a Bolsa Regional, que ele disse que em extensão era a maior do mundo, porque era do Ceará até o Pará, Amazonas, mas em negócio não tinha nada, porque não existia a cultura de investir em ações, que agora, graças a esses parceiros, a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, né? É isso aí, então aprenda a investir desde cedo, né? A gente tem também o HubX, que é essa produtora, esse estúdio que a gente está aqui, que tem soluções completas para quem é criador de conteúdo. Você sabe muito bem, tá lá à frente da empresa, que quem não está no digital hoje em dia, a gente estava conversando em off aqui, né? Explorar plataformas como TikTok. Quem não está no digital hoje em dia está fora. Às vezes você tem um serviço, um conhecimento melhor que teu concorrente, mas por não estar posicionado no digital, você fica para trás. Então, procura o HubX, que eles vão te ajudar com podcasts, videocasts, infoprodutos, vídeos estratégicos, tudo que você precisa para fortalecer teu brand e tua marca e assim ter mais resultados. E o grande detalhe, assim, tem visões de futuro que dizem que todo negócio, na verdade, vai ser um negócio de mídia. Todo o restante Esse é um papo que a gente vai ter muito aqui, os desafios que a internet trouxe, né, que o digital trouxe para as empresas de varejo, né, que a gente estava conversando no off. Então, procura o HubX também, que vai te ajudar bastante. E só
para finalizar aqui o Podcast Experience, que é uma comunidade de podcasts, Patriciana. A gente viu que esse formato de podcast é uma forma leve de criar conteúdo, de fazer network, de engajar, né? Afinal, fazer negócios, né? E fazer negócio. Afinal, que outra mídia a pessoa fica 40 minutos te ouvindo num dia, né? Então, o Podcast Experience surgiu para ajudar as pessoas a profissionalizar os seus podcasts. Então, procura lá no Instagram também, Podcast Experience, que você vai tirar seu podcast do papel. Então, recados dados, vamos começar aqui nosso papo, Patriciana. A gente sempre gosta de entender um pouco o background do nosso convidado e da empresa que ele participa, que ele criou. Uma empresa de 40 anos não dá para resumir aqui rápido, mas você está desde o começo, por sua empresa familiar, acompanhou, acho que seu pai deveria levar ali desde o começo ali para conhecer. Sempre. A gente brincava de trabalhar até trabalhar de verdade, né? Sim. E como foi você acompanhar essa história da Pague Menos lá desde o começo até hoje? Eu sempre digo assim que eu nasci em 76 e a Pague Menos foi fundada em 81. Então, quando a Pague Menos chegou, eu tinha 5 anos de idade. Antes dos 5 anos de idade, você não lembra de nada. Então, tudo da minha vida já é com a existência da Pague Menos. Então, eu vivi sempre nesse ambiente de empreendedorismo, de gestão. O Deusimar, ele sempre teve uma paixão muito grande pelo que ele fazia. E ele nos encantava e tocava a gente com relação a essa grande paixão. Então, quando nós éramos novos, o Deusimar é o fundador da Pague Menos e nós somos em 4 filhos. Quando nós éramos novos, ele levava a gente para brincar de trabalhar. Metade das férias era brincando e metade das férias era brincando de trabalhar. Tanto eu como os meus irmãos, a gente teve a oportunidade de morar fora, fazer o intercâmbio. Eu fiz a high school em Ohio. E aí, quando voltava, que passava no vestibular, que começava a faculdade, aí não era mais brincar de trabalhar, era contribuir de verdade. E eu acho que essa estratégia que ele fez, pra gente, surtiu super efeito. Porque os 4 filhos são simplesmente apaixonados pelo propósito de levar saúde para os 4 cantos do país. Todos os 4 contribuíram como executivos, colocando a mão na massa, pagando os boletos, sofrendo todos os dias e vibrando com as vitórias. Hoje nós estamos numa posição de estar no conselho. Então, o Deusimar, ele sempre falou muito pra gente sobre governança e sobre sucessão. Então, a nossa sucessão sempre foi um processo muito planejado, porque era muito vivido. Ele entendia que a Pague Menos não podia terminar com o fim dele. Então, ele sempre falava de sucessão. Então, muito jovem, porque o Deusimar hoje tem 76 anos. Então, ainda tem muito que contribuir. Sim. Mas lá atrás, em 2016, dentro desse processo de sucessão, né, de fazer com que a empresa ficasse no patamar daquelas empresas que têm uma vida muito longa, a gente resolveu abrir capital. Só que o primeiro passo para abrir capital foi se associar e fazer uma parceria com um fundo de investimento, que foi a General Atlantic. Então, lá naquela época, a gente começou o processo de sucessão da primeira para a segunda geração. O Deusimar acumulava as 2 funções de presidente do conselho, de presidente executivo na época. Eu era diretora de compras, o Mário era diretor administrativo, eu tinha um outro irmão que é o Cacá, ele era o diretor de expansão, e a Rosilândia era responsável pela parte de marca própria e gerenciamento de categoria. Então, quando o Deusimar foi falar para a General Atlantic que queria abrir capital, queria eles como os parceiros, né? E vendeu a tese de investimento da Pague Menos, a General Atlantic comprou de imediato. Então, ele foi lá em São Paulo, conversou. Quando ele voltou, a General Atlantic veio junto e disse, vamos ver sua empresa, eu quero agora ver. Quero analisar. Eu quero analisar. Né? E aí ele disse, eu queria conversar com o seu diretor comercial. Aí a filha, Patriciana, quero conversar com o seu diretor financeiro, é o filho, Mário. Quero conversar com o seu diretor de expansão, Cacá. Todos os filhos estão na operação calma. Vou primeiro fazer um assessment com todos os executivos familiares para entender, porque se o Deusimar conseguiu construir isso, ok. Mas os 4 filhos estão em posição de liderança, vamos entender se é isso mesmo. Sim. E foi maravilhoso, porque foi uma forma da gente ser credenciado por tudo que a gente fez ao longo da nossa trajetória. Na época, eu era diretora comercial, então acumulava tanto a parte de compras como de marketing, e no universo de varejo, marketing anda muito próximo, muitas verbas cooperadas, né, com os fornecedores. E eu alcei o voo de diretora para vice-presidente depois desse assessment. O Mário, meu irmão, passou a ser o CEO, e aí o Deusimar não ficou acumulando as 2 funções, ele ficou como presidente do conselho. O Cacá também foi para vice-presidente de expansão, a Rose também. Então, mostrou que, de fato, aquele investimento que o Deusimar fez... muito pelo contrário. Foi porque a empresa que veio de fora veio assim, tá todo mundo dos filhos estão na empresa, mas não tem como
como crescer do jeito que cresceu se não fosse competente. Por isso que o Assessment deu o que deu, né? É porque antes a gente era reconhecido pelos de casa, né? Era reconhecido pelo Deusimar, reconhecido pelos fornecedores, que com o tempo a gente vai... Os frutos ficam maiores do que a própria árvore, né? Falam pela própria árvore. Mas a General Atlântica, era o mercado financeiro, não tinha tanta interação para poder conhecer como nós éramos. Eles né? olham aí números. Aí foi ótimo, porque eles conseguiram, de fato, entender que a gente estava no caminho certo. Fizeram a parceria com a gente caminhou. E em 2020, isso foi em 2016, a gente fez todo um trabalho forte de estruturar rituais para dar suporte ao conselho, já que o Deusimar não estaria mais na execução. Então, para quem foi sempre da execução, Que tava com a mão na tirar massa a mão ali. da massa é uma mudança de chave que não é fácil, né? Então, ele teve que mudar. Então, a gente precisava ter rituais onde ele vivenciasse a empresa sem ser na execução do dia a dia. E também alguns rituais para dar suporte a nós, filhos, né? A gente tem uma piada interna lá na PagMenos que a gente diz que o Deusimar é da era do super-herói. Ele sozinho dá conta de tudo. Já a gente é da era da Liga da Justiça. Precisa de vários heróis para poder a gente conseguir combater o mal, né? Sim. Então, assim é o somatório de todos nós. Então, tem os rituais, os comitês, para que a gente tenha esse suporte, para atrair também talentos do mercado, né? Não só as pratas de casa, mas atrair talento do mercado. E em 2020, 100 dias antes da gente ir para o tão sonhado IPO, eu fui surpreendida positivamente com a General Atlantic, o Deusimar, meu pai, meus irmãos, me convidando para assumir a posição de presidente do conselho. Então, o Deusimar ia sair de cena, né, para ele acompanhar, para ver a nossa maturidade. Então, o Mário já estava como presidente passagem executivo. de bastão mesmo. Né? Exatamente. E eu ia ser a presidente do conselho. E de 2020 até agora, eu estou assumindo esse cargo. É um desafio muito grande, mas também é um orgulho de mostrar como os meus irmãos, como o mercado reconhece o trabalho que a gente vem fazendo. Eu digo que o meu principal papel como liderança na cadeira de presidente do conselho é tradutora, porque eu tenho que traduzir os desejos dos acionistas, e o meu principal acionista ainda é o Deusimar, com os desejos da General Atlantic, que é um acionista de mercado, com o que os meus executivos entendem que vão entregar a partir desses desejos e ficar traduzindo todas essas coisas, né? Sim. Inclusive com os meus pares, que são os meus irmãos, né? Sim. Eu, na posição de presidente do conselho, dar voz para todos eles, para que as soluções sejam soluções colegiadas. Então, é um desafio de traduzir Você tá papel de link desejos. mesmo, de um lado do Igual outro. a técnica, Pra né? todo mundo Isso. sair feliz. Vale. Quando lá atrás me disseram que se comunicar bem era um diferencial, agora eu vejo mais do que nunca o poder da comunicação, né? Se você tem que entender. E comunicar não é só falar. Tem muita gente Comunicar é que saber confunde isso. ouvir, né? Sim, Tem, inclusive, principalmente. vários cursos de oratória, mas de escutatória é mais difícil. Verdade, E a engraçado. beleza tá em você saber escutar, porque você só vai conseguir capturar a atenção do seu interlocutor se você entender as demandas dele. Para entender, é ouvir, é perguntar, né? É compreender o que eles precisam. Então, é um exercício constante. Patriciana, pra gente dar um salto, um pulo, né? De uma primeira farmácia, que a primeira unidade foi aqui em Fortaleza. Uhum. Foi sim, no bairro Ellery. Aqui em Fortaleza, a primeira unidade, para quantas unidades hoje? O Esse Deusimar salto. fundou a PagMenos em 1981, como a gente comentou. Na época, ele veio do mercado de ações, só que ele tinha a veia de varejista, né? De comércio. Então, ele juntou dinheiro no mercado de ações e aí ele resolveu investir. E aí ele podia investir em algumas áreas, resolveu investir em farmácia, porque ele disse que o bem mais precioso que todo mundo pode ter é a sua saúde. Com saúde, você corre atrás de todas as outras coisas. E o Brasil ainda tem uma dor, que é ter um acesso à saúde de qualidade. Então, ele sempre falou sobre levar saúde para os 4 cantos do Brasil. Em 81, ele abriu a primeira loja e sempre na cabeça dele foi muito claro, e na nossa também, que quanto maior nós fôssemos, maior poder de negociação a gente tinha com as grandes indústrias. Sim. E aí, então, a escala para a gente era uma estratégia. Você tem Pra poder de poder- barganha de pra compra, poder de parte do prazo. modelo de negócio, Fazia né? parte do modelo de negócio, porque como o nosso desejo era gerar acesso, eu precisava ter boas negociações. Então, eu só consigo vender bem se comprar bem, eu só consigo gerar acesso e ter um bom preço se a gente fizer essa escala. E o nome PagMenos, ele gera uma promessa, né? Então, tem a Sim, promessa sim. da relação custo-benefício a melhor possível, porque a pessoa vai pagar menos por tudo que ela vai levar. Eu fico imaginando quando ele foi criar a empresa, né? O brainstorm Isso, que ele deve ter feito lá até chegar em PagMenos. E aí né? saiu dessa uma lojinha com um desejo muito grande de expandir. A gente foi para o primeiro estado fora do Ceará, foi o Rio Grande do Norte. Depois a gente foi fincando bandeira nos estados
do Nordeste. Depois que a gente já estava nos 9 do Nordeste, mais Pará no Norte, a gente resolveu ousar. E em 2002 a gente foi para São Paulo. Então a gente fez um movimento totalmente diferente do que é comum, que são empresas do Sul conquistar mercado do Nordeste. Então foi uma empresa do Nordeste que ganhou espaço. E dentro do segmento farma não existia o conceito de rede nacional. Normalmente as grandes redes, elas eram redes regionais. Elas eram fortes naquele estado onde ela atuava ou em algumas cidades do estado. E a gente rompeu barreira, foi super pioneiro, a gente entendeu que a geografia não era para ser limitante, a gente foi para São Paulo, conseguiu conquistar. Pintamos o Brasil de azulzinho. Hoje nós estamos com 1.700 lojas em todas as unidades da federação em mais de 450 municípios diferentes. Então, quando a gente fala de estar nos estados, não é só na capital. Sim. É no capital e nas principais cidades de cada um desses estados. A gente tem uma fortaleza muito grande nos interiores. A gente tem um cinturão de interior e o interior a gente vem percebendo muito poder, né? Tanto pelo agronegócio como outros segmentos, cada vez mais a gente percebe que algumas cidades elas têm força e vale a pena a gente estar lá. Então, a Pague Menos ela tem 1.700 lojas, estamos há 43 anos no mercado e com uma história de muito pioneirismo, porque esse de geografia, ousado, né? E de expandir é só um deles, são muitos outros barreiras que a gente teve que superar para ser uma grande player dentro desse Brasil gigantesco. Sim. E o bom que você, assim, é como você falou, normalmente a história é inversa, né? Normalmente é do sul, sudeste, para vir conquistar norte, nordeste e por aí vai. Tem o paísmo, né? O pessoal de fora, o que vem de fora é melhor. E o legal é que, assim, isso mostra até para inspirar outras pessoas que o cearense, o nordestino, também pode fazer esse caminho inverso, essa conquista ao contrário, e expandindo. Agora, o grande detalhe que eu vejo, primeiro vocês começaram, né, aqui em Fortaleza, foram expandindo. Como é que, só para eu entender, como é que funciona essa questão de como a principal base de raciocínio de vocês? Coloco uma loja, vou consolidando, como é que funciona isso? Até porque tem toda uma infraestrutura, tem toda a parte de engenharia, tem todos uns detalhes que não é só... O plano de expansão. O plano de expansão, não é só apertar um botão e a loja tá pronta, não. Né? No início da nossa jornada, o que foi que a gente entendeu como estratégia de diferenciação? Como as redes, elas eram muito locais, e a gente tinha esse desejo de sempre se relacionar direto com a indústria, muito mais do que chegar num estado e dominar aquele estado, a gente queria fincar bandeira em todos os estados. Porque a nossa estratégia é uma grande indústria, uma multinacional, apertava a mão da Pague Menos, ela já tinha a distribuição do seu produto em todo o Brasil. Bacana. E operar no Brasil não é fácil, é desafiador. Então, a gente não era o principal player de cada um dos estados, mas nós estávamos em todos os estados do Brasil. Então, fechou com a Pague Menos, fechou com o Brasil. Bacana. Essa era Bacana. a nossa estratégia inicial de expansão. E foi assim que a gente dominou o mundo. Era distribuição mesmo, né? Capilaridade. A gente tinha que estar em todos os 4 cantos do Iapoca-Chuí. No meio do Amazonas tem Pague Menos. Né? Ali entre o Rio Negro e Solimões tem Pague Menos. Então, a indústria, quando fecha com a gente, tem a certeza de que ela vai distribuir para o Brasil todo. Um segundo passo era consolidar cada um dos estados. Então, onde era a nossa fortaleza, que era o Nordeste, foi onde a gente conseguiu desenvolver um maior número de lojas. E a gente tem alguns marcos. Qual é o share necessário para eu ter poder e liderança dentro daquele mercado e não sofrer canibalização entre as minhas próprias lojas, né? Então, para cada um dos mercados é feita essa análise para a gente poder expandir e entender as oportunidades. Então, dá para crescer mais no Ceará? A gente entende aquela região, a gente pega o Ceará, divide em micro-regiões, essas micro-regiões já tem o share, que a gente entende como um share forte o suficiente para eu liderar um mercado, mas não provocar canibalização? Não, ainda tem a oportunidade. Então, a gente abre novas lojas, ainda pode crescer. Bacana. Então, a gente Quem foi faz esse crescendo... estudo bem assim é quando você vai franquear, né? Então, quando você vai franquear, você faz esse estudo exatamente para não ter essa canibalização. O nosso modelo é muito parecido, porque não deixa de ser um modelo de franquia, porque eu não quero perder para mim mesmo. Sim. Lógico, se for para perder para alguém, que seja para mim mesmo. Mas a produtividade cai, né? Você acaba não tendo a otimização se eu tiver em mercados onde eu tenho a canibalização entre as nossas próprias lojas. Então, dessa forma, a gente foi crescendo muito parecido com um modelo de franquias. Mas a gestão
é própria, é toda a gestão Pague Menos, tem toda uma estrutura de hierarquia. Em toda loja tem um grande líder, que é o gerente, tem um outro profissional extremamente importante, que é o farmacêutico, e a cada X número de lojas, 12, 13, 15, tem um regional para aquela loja. A cada X regionais tem um gerente operacional. E acima do gerente operacional vem ou a diretoria ou a vice-presidência operacional, né? Vocês chegaram em algum momento a estudar o modelo de franquias para ser ou não, porque todo empresário que já passou por aqui fala que quando você cresce, tem a dor do crescimento, né? Que é de pessoal qualificado, de confiança e tudo. A franquia é um modo de tentar minimizar isso, mas também tem as suas dores. Vocês chegaram a estudar isso? Ou... A gente analisou tanto o mercado brasileiro como mercados fora do Brasil para entender como isso se comportava. No mercado brasileiro, no mercado fora, não existe muito o conceito de franquias dentro da farmácia. Certo. E o que é que os estudos mostravam? Para você escolher uma farmácia, tem muito de reputação. E na hora que algum franqueado não honra o combinado, a depender do segmento, você só expurga aquele franqueado, ou combina, ou desfaz o distrato. Mas pra gente é um malefício muito grande. Saúde, imagina né? acontecer algo algum dano. né? Basta um erro. Então, no Brasil, tem uma história de uma rede no Sul, que ela iniciou com o modelo de franquias, mas ela já retroagiu, então ela já adquiriu todos os franqueados e internalizou. E no Brasil afora, se você olhar para o mercado americano, os grandes são CVS, Walgreens, Rite Aid, todas são modelos de gestão própria, né? Então, a gente olhando, observou e as análises mostraram que não fazia sentido. A gente tem trabalhado com muito êxito, expandido com certa facilidade. Quem abre 100 lojas por ano não vai pensar em fazer franquia. Se fosse desafiador abrir 80, 100 lojas, talvez para expandir e ganhar mercado, a gente tivesse que utilizar de outros recursos. Mas como a gente foi fazendo a tarefa de casa muito bem feita e surtiu efeito, então o nosso olhar para a franquia não foi um olhar positivo naquele momento e até hoje. Eu não vou dizer aqui que nunca, né? Nunca é muito forte, Isso né? já é um pensamento bom, que não tá escrito na pedra, né? Um dia vocês podem analisar e avaliar. Eu queria ver a tua visão, porque assim, o conceito de farmácia, ele mudou muito. Farmácia, 40 anos atrás, quando foi fundada a Pague Menos, era aquele balcãozinho ali que você ia quando estava doente para ir atrás do seu remédio. Hoje em dia, a farmácia você encontra de tudo. Você citou CVS, quem conhece lá nos Estados Unidos, você encontra de eletrônico, maquiagem, de tudo, né? Até bebida. Até bebida, né? Numa farmácia. Até um tempo atrás, até cigarro. Então, a evolução... É quase uma loja de conveniência mesmo. Uma loja de conveniência, essa evolução, né? desse conceito, como vocês foram acompanhando o mercado e fazendo como a gente estava falando aqui no off, que é uma mudança numa empresa como a Pague Menos hoje é um transatlântico, não faz assim, né? Então, como é que foi acompanhar esse conceito de farmácia que foi mudando? Tem uma característica muito forte nossa, é o não ter receio a mudanças. Então, a despeito de nós estarmos num segmento muito tradicional, que é o segmento de varejo, farma, nós somos bem disruptivos, a gente gosta de testar, a gente gosta de ser cobaia, né? A gente entende que é nos desafiando que a gente vai conseguir modelos que ainda não foram explorados. Então, para se diferenciar, você tem que ir atrás desses modelos. Então, a gente sempre entendeu, primeiro, o lance da escala, comprar direto com a indústria, ter escala para ter os melhores preços e tentar gerar produtividade, otimizar o espaço. Então, se eu já tenho um espaço, se eu já tenho as gôndolas, se eu já tenho os profissionais, se eu colocar um outro mix de produto que não concorre, que agrega, né, que expande, é o conceito de one-stop shop, né? Então, eu vou resolver o problema de tempo do nosso consumidor. Por que a Pague Menos foi tão desbravadora? Porque a gente conseguiu convencer em boa parte dos estados aqui do Nordeste esse conceito. Porque esse segmento farma, ele é um dos poucos segmentos que é extremamente regulado pelo governo. Então, o medicamento tem preço tabelado. Então, para a gente operar nesse universo de saúde, eu até entendo que tem que ser rigoroso mesmo, mas a gente lutou muito para vender sorvete, para vender refrigerante, para vender biscoito, porque o mercado local não entendia isso. E é uma lei nacional feita em 1973 por alguém que nasceu em 1940 e pouco, que não tinha uma visão de mercado como o mercado é hoje, né? Então, a gente teve que lutar e mostrar que qual mal vai fazer se eu
facilitar a vida do consumidor. Se eu oferecer, além do medicamento, toda a parte de higiene e beleza. Além do medicamento, toda a parte de higiene e beleza, a parte de conveniência, né? Toda vez que eu vou na Pague Menos, eu saio com um picolé na mão e estou tomando lá. Você Então, compra o remédio e sai com uma série de outras coisas. No Um chocolatezinho na energético. fila. No começo tinha um discurso de que o medicamento não podia estar próximo de alguns produtos, mas o medicamento é super protegido, ele vai estar na casa do consumidor próximo de tudo, né? É verdade. Então, esse argumento caiu por terra. Depois veio o argumento da automedicação. A pessoa vai lá para comprar um picolé e acaba levando um antibiótico. Não faz o menor sentido, porque o movimento é o contrário. O destino é, eu vou comprar um antibiótico à força, porque ninguém vai comprar um medicamento porque Feliz, quer, porque né? gosta do sabor do medicamento. Hoje eu acordei né? e vou ali comprar um antibiótico, ou então eu tô porque querendo tomar um antibiótico. Ou então porque né? tá em promoção, vou levar logo 10. Não existe isso, né? Realmente. Então, normalmente, o movimento é ao contrário. Uma vez que eu estou lá, eu vou aproveitar e vou fazer as compras para não ter que ir em outro estabelecimento. A gente foi provando esse tipo de coisa. Depois eles vieram para dizer que o picolé faz mal à saúde, que o refrigerante faz mal à saúde. Como que um estabelecimento de saúde podia vender isso? Aí a gente perguntava. E no hospital? Tem a cantina no hospital, tem a lanchonete, tem algumas dietas do hospital que vem um sorvetinho. Vocês Se você foram operar da mostrando garganta, óbvio, né? Exato. se eu vou operar da garganta, vão botar sorvete. A depender se você tiver hepatite ou alguma coisa, talvez vão lhe dar doce, né? Então, a gente foi mostrando. Não faz sentido. E não somos nós, o governo, que vai dizer o que o consumidor vai comer. É porque, normalmente, o brasileiro... Os políticos brasileiros tinham a sensação de que eles é que precisam dizer o que nós devemos fazer. Iniciativa privada. Mas esse é um Brasil democrático. Não. Se é democrático, não é o governo que diz. Ele vai, no Tem que fazer máximo, a leitura fiscalizar do que tá as coisas acontecendo. erradas. Mas impedir que uma pessoa faça isso ou aquilo, né? Então, não faz sentido. Dificilmente, para a gente, ia comungar vender tabaco, vender cigarro, como acontece em outros mercados. Porque se a gente é um estabelecimento que fala sobre saúde, que fala sobre viver plenamente, a gente não iria comercializar o tabaco. Mas nada errado de quem faz isso no seu negócio entende que a estratégia combina, não é com a gente. Já a bebida sem álcool, a gente entende que pode ser um caminho. A gente fez uma experiência com a Heineken e a gente vendeu de forma piloto, né, um projeto piloto, que a gente ainda vai ver a viabilidade de vender cerveja para quem entende que não quer mais consumir o álcool, né, e socialmente está ali convivendo com outros. A gente está caminhando por talvez uma bebida sem álcool. Assim como tem o adesivo de nicotina para quem não quer mais fumar, talvez uma bebida sem álcool. Mas aí a gente foi diversificando. O mercado de São Paulo, o mercado de Brasília, foram mercados que as redes não compraram essa ideia. E se não acontece em São Paulo, se não acontece em Brasília, não acontece no resto do Brasil. Então, foi muito difícil a gente, enquanto uma rede do Nordeste, convencer São Paulo e Brasília, até que a gente convenceu. E hoje, todos os varejos farmas podem vender esses produtos. Eu fico imaginando lá o pessoal lá do Sul, Sudeste, dizendo, essa rede veio pra cá e quer vender como se fosse uma quitandinha. Uma bodega, né? né? Mas é só olhar outros mercados que são mais promissores e que entendem, né? E acabaram indo, né? Todo mundo Indo, foi. né? Outras redes aí que quem frequenta e vê ali sabe que também tá vendendo lá alguns alimentos, maquiagem e tal. E ainda nessa questão de conceito de farmácia, o que você olha, você deve ser antenada, visitar feiras e tudo, o que de conceito de farmácia para o futuro, o que você acha que ainda cabe ali? O varejo está passando por uma grande transformação. E aí não é só o varejo farma. Certamente, se vocês colocaram alguém para sentar aqui e conversar um pouco sobre gestão, sobre inovação, mudança, todo varejista tem que estar atento ao seu negócio. Porque hoje, com o telefone na palma da mão, o consumidor não precisa mais ir ao estabelecimento físico. Quase tudo ele consegue resolver aqui na palma da mão. E nós, varejistas, entendemos que nós precisamos ofertar da mesma forma que lá atrás eu entendi que a conveniência dele era oferecer um mix mais amplo, eu entendo que para a conveniência dele eu tenho que ter o app, super app, eu tenho que ter o site, eu tenho que ter locker, eu tenho que ter tudo. Então, ele não precisa mais ir na farmácia. Ele consegue resolver quase tudo na palma da mão. Então, a farmácia, ela precisa estar muito atenta a essas transformações para que a nossa relação com o consumidor seja uma relação mais relacional e não só transacional. Não virar robotizado. Não virar robotizado. Então, o que a gente está percebendo, e a Pague Menos tem sido pioneira nisso? A gente está criando as farmácias em um estabelecimento de saúde e serviços. Então,
Em 2016, a gente iniciou o conceito de consultório farmacêutico. Então, nas PagMenos, você encontra um consultório farmacêutico com um farmacêutico como um profissional de saúde. E nesse consultório, que tipo de serviços que você pode fazer? Tudo de primeiros cuidados, né? Hoje a gente percebe que mais de 70% da população brasileira ela é dependente única do SUS. Sei que nós aqui somos privilegiados, que talvez a gente tenha a possibilidade de ter um plano de saúde ou ter uma saúde particular, mas a grande massa é dependente única do SUS. O SUS é um sistema de saúde que ele é referência se observado outros modelos em outros países, porque ele funciona. Mas ele funciona para alguns, porque nós estamos falando de um Brasil de centenas de milhares de brasileiros. Então, lá na minha loja de Manacapuru, que é no meio do Rio Negro de Solimões, ter acesso à saúde lá é um desafio. A farmácia, em muitos casos, é o único estabelecimento de saúde que o município tem. Tem posto de saúde, mas tem a farmácia. Isso. O problema é um Brasil de muitos Brasis, né? Eu não estou falando da capital, porque talvez a capital seja abastecida de alguns serviços. É bem mais tranquilo. E ainda assim também tem uma concentração muito grande. Por mais que tenha um serviço, vai ter uma fila quilométrica para eu ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Mas se o meu problema for uma coisa simplória, de primeiros cuidados, se o que eu tenho é gripe, é resfriado, é alergia ou é Covid, na farmácia eu consigo descobrir isso. Sim. Então, tem algumas coisas que você pode, e no primeiro momento na farmácia, é feita uma triagem e direciona para só ir pro hospital, só ir para lá quem realmente precisa. Porque se 70% da população é dependente do SUS, e quem precisa ir, quem não precisa, vai tudo pro mesmo canto, sempre vai ter superlotação, né? Sim. Então, a gente faz o exercício de diminuir a jornada de quem precisa de saúde. Então, ao invés de eu ficar horas esperando, ou dias, ou semanas esperando numa fila do SUS, eu vou primeiro na farmácia, tento resolver o meu problema lá. Uma vez eu entendendo que é um pouco mais complexo, eu passo para um segundo passo. Se não for complexo, tá resolvido. Então, eu não tive que enfrentar tudo aquilo, inclusive correndo o risco de pegar outras doenças uma vez que eu tô naquele ambiente que tem de tudo, né? E esse nosso modelo foi colocado à prova. Agora, na pandemia. Infelizmente, a pandemia foi um momento de muita dor, de muita perda, de muita tristeza. Mas imaginem o Brasil se nós não tivéssemos a possibilidade de ter farmácias fazendo testagem. É verdade. É verdade. Eu não tinha parado pra Todo pensar, mundo não. testou na farmácia. E até pouco Todo tempo, as farmácias eram proibidas de oferecer esse tipo de serviço. Foi uma luta nossa, lá atrás, em 2016. Se nós não tivéssemos iniciado em 2016, 2020, nossa pandemia, ia ser catastrófico. Um caos maior Ia ainda. ser ainda pior. Porque muitas pessoas souberam se podiam ou não transitar, ou voltar a trabalhar ou não depois de uma gripe, depois que testava, e via se não estava mais. Se fosse depender de um toda hospital a privado vida ou aí, público. e toda a vida ir pro posto ou pro hospital na época da pandemia, o último canto que você queria ir era pro hospital. Como é que você ia saber se estava com Covid ou não no hospital? Se você não tivesse, você podia passar a ter, né? Então, exatamente. Era um risco muito grande de você pegar, mesmo você sem ter, você pegar lá ainda no hospital. Então, o modelo foi colocado à prova, o Ministério da Saúde entendeu a força das farmácias, e aí, a partir daí, ele começou a aprovar vários outros serviços. Hoje a PagMenos consegue ofertar pelo menos 60 serviços diferentes, que vai desde saber se você tem sífilis, AIDS, diabetes, se seu colesterol está alto, mensurar a pressão, várias coisas a gente consegue fazer dentro da farmácia que facilita a jornada, ganha tempo do consumidor, e se for uma coisa mais de alta complexidade, aí tem que ir para um especialista. E também com a tecnologia, a gente consegue colocar um médico na frente do consumidor. Hoje a agora, né? Pela telemedicina. Hoje a legislação brasileira não permite que o médico esteja dentro de uma farmácia. Ah, não pode? Não Nunca permite. pôde? Nunca pôde e ainda não pode. Certo. Só que com a telemedicina o médico está em qualquer canto. É. Ele está no posto de gasolina, o médico está na cozinha da casa do consumidor, num banheiro de algum canto. Por que ele não pode estar na farmácia se ele pode estar em qualquer canto, né? Então, através da tecnologia, a gente está desmistificando uma lei que foi feita em 1970 por alguém que nasceu em 1940 e que não permitia médico. Se você for para mercados, como a gente mencionou agora há pouco, como a CVS, lá tem o consultório do médico. Inclusive, sobre isso, eu queria saber a tua visão se o mercado molda, por exemplo, nos Estados Unidos não existe o SUS, né? Uhum. Até viralizou esses dias uma brasileira que estava lá,
tava com uma gripe, alguma coisa, foi fazer uma consulta e ela mostrou a conta, né? De medicamentos foi baratinho, foi tipo $17, mas só por estar na sala de emergência, $300. Só pelo diagnóstico, $3.000. Sei que deu $14.000 uma ida que, se ela tivesse na farmácia, talvez tivesse resolvido. Esse fato de ter esse mercado aqui, ter o SUS aqui, muda muito a questão de preços comparativo a um americano, por exemplo? Quando eu mencionei que o SUS era um sistema extremamente eficiente, é porque a gente tem aquela mania de olhar para a barriga e achar que o negócio do Brasil nunca é o melhor. Mas nós temos um modelo eficiente. O grande desafio do SUS é que ele vai ter que tratar coisas de alta complexidade e coisas de baixa complexidade no mesmo espaço. Então, eu entendo que o mercado molda tudo, né? Sim. Então, a lei de oferta e de procura. Então, o fato de ter uma válvula de escape, que é o SUS, lógico que, sem sombra de dúvida, eu vou ter uma parte da população assistida. Mas vai ter sempre consumidor que vai querer ter outras alternativas. Então, a gente pode se propor a estar dentro desse espaço de ter outras alternativas. E vocês, assim, iniciaram como farmácia, daí a gente começa a ver. O negócio de vocês, entre aspas, é muito distribuição, como a gente já conversou. Porém, como é que vocês... Existe alguma cultura lá dentro de olhar, ter essa visão mais ampla? Porque, de um lado, beleza, eu podia ficar só aqui na farmácia. Opa, vamos ser conveniência. Opa, vamos oferecer serviço. E é uma cultura interna, né? Foi seu pai que tem um mentor que nem ele, já... É um presente. Né? É um desafio, por um lado, porque você fica sendo sempre comparado fica muito com lá alguém em cima, muito né? extraordinário, mas, por outro lado, você tem um professor dentro de casa toda hora, todos os instantes, e você vai aprendendo com a convivência. Mas o foco é o seguinte, na hora que a gente tem como propósito cuidar das pessoas, então, a gente chega muito próximo. Farmácia é proximidade, farmácia é conveniência. O consumidor vai 2, 3 vezes na farmácia no mês, né? Então, tá ali com certa frequência. A gente tem a possibilidade de entender a dor. Então, o empreendedor, o gestor que está atento à dor do outro consegue entregar soluções mais viáveis, né? Soluções que faz sentido. Então, não é que a gente inventa da nossa cabeça que agora nós vamos ofertar o serviço disso, daquilo outro. Não. É na escuta, né? Então, eu tô ali atendendo o consumidor. Na hora que ele vem e reclama, né, que tem que esperar horas, eu tô trazendo aqui essa consulta do SUS ou da onde for, essa receita, mas já era para eu ter tomado há muito mais tempo, que eu tô há horas na fila esperando, ou eu não consigo ter acesso ao médico. A gente vai ouvindo e vai entendendo. Poxa, existe uma oportunidade. Na hora que você ouve o seu consumidor, você vai ter insights poderosos para entregar uma solução cada vez mais relevante para ele. Então, é uma cultura de estar próximo do consumidor para, de fato, oferecer o que o consumidor precisa. Então, quando a gente falou sobre se conectar direto com a indústria para ter o melhor preço, é que ninguém quer. Você até está disposto a pagar mais caro numa calça jeans. Você está disposto a pagar mais caro, talvez num relógio, num carro, numa bolsa. Mas ninguém quer pagar mais caro num antibiótico. Você quer literalmente obrigado, né? Você quer pagar o preço mais justo. Então, quem está atento a essa visão do consumidor vai ter que entregar um produto o mais acessível possível. A Pague Menos é a mais barata sempre, mas ela vai ter a melhor relação custo-benefício, né? Inclusive, então, isso é um desafio. Isso é um desafio de vocês, porque o nome... Ele tem uma promessa, já né? tem uma promessa que vocês entregam. Então, talvez quando fundou lá atrás, estava acompanhando, mas com esse mercado competitivo, talvez em um outro produto, né, não seja, mas de uma maneira geral... A cesta vai ser sempre a melhor cesta, porque eu posso perder num item, mas no bolo eu vou estar sempre muito atenta a isso. E vocês ficam acompanhando isso, o mercado... Sempre. E a proximidade. Nessa daqui, eu encontro... Tem uma outra que é mais barata, pontualmente. Mas é muito longe, porque ela não tem a capilaridade que a Pague Menos tem, né? Ou então, ela nunca tem o produto, porque ela não tem uma relação direta com a indústria. Então, para eu garantir que tem o produto que está próximo e na melhor relação custo-benefício, esse é o nosso pacote de entrega que a gente faz para o consumidor, né? E tem a questão de... Eu já tive loja de suplementos, que era uma franquia, né? E você tem que observar quando que você está fazendo até mal para você de queimar preço. Eu tinha uma loja de suplementos e tinha um concorrente na minha frente. Aí ele começou a vender uma proteína de R$199,
Eu vendia 199, ele começou a vender 187. Ixi, cara, e depois eu vendi 169, ele baixou. Daqui a pouco os dois estavam perdendo, queimando o produto e sem margem. Então, você tem que observar, vocês devem observar se aquilo ali é uma coisa pontual ou se é uma coisa de rede. E aí vem da inovação que você colocou, da gente estar antenado. Hoje tem vários softwares que nos ajudam a fazer a otimização de preço, inclusive utilizando inteligência artificial. Quanto que isso se repete, qual a frequência disso, como é que eu modelo para nas próximas vezes eu não descer o preço tanto, porque uma hora vai gerar prejuízo para ele ou para a gente, né? Qual é a elasticidade do produto? Talvez se eu baixar muito o preço, eu nem vendo mais, eu só perdi margem, porque existe um momento ótimo, né? Eu tenho um preço X, eu vou baixando e vou aumentando a escala, e aí eu consigo compor margem com o volume. Mas tem uma hora que essa composição não vale a pena. Então tem um caminho para mesmo, né? Exatamente, a gente só perde. Então a gente tem esse caminho, e aí a tecnologia, você está antenado sobre quais são as soluções que são ofertadas no mercado. E antigamente, o que é que a gente observava? Esses grandes softwares, essas grandes tecnologias, elas só eram acessíveis aos grandes empresários, aos grandes conglomerados, porque eram investimentos muito caros. Hoje em dia, graças a Deus, com a startup, com a democratização da tecnologia, existem soluções, inclusive já tropicalizadas. Eu me lembro que, como eu era da área comercial, a gente tanto tinha software para montar os algoritmos de demanda, para eu entender ter o produto certo, na loja certa, na quantidade certa, né? Então tinha produtos. E no começo, quando a gente fazia parceria com esses grandes softwares, era muito caro. Era desafiador você viabilizar financeiramente ter aquele recurso para um varejo, que é varejo farma, com margens apertadas. Hoje em dia eu já tenho soluções de pessoas que desenvolveram aqui no Ceará para nos ajudar nessa parte de demanda. Inclusive utilizando a inteligência artificial, né? Então, é importante que o gestor, que o empreendedor esteja atento a essas soluções. Não dá para achar, isso não é para mim. Não dá para eu fazer, né? Hoje em dia, a gente já tem cada vez mais soluções mais acessíveis. Tem uma feira muito importante para quem é do varejo, que é a NRF. A NRF é uma feira que acontece em Nova York todos os anos em janeiro. Lá tem todas as tendências do que vai acontecer no mercado. O que você for ver no mercado, um dia já passou pela NRF. Também tem coisas que passou pela NRF e nunca aconteceu, como, por exemplo, dizer que as lojas físicas iam desaparecer. Sim, porque é uma discussão do varejo isso, né? Eu vou para a NRF, um ano sim, 2 não, um ano sim. Também não dá para ir todos os anos, porque a mudança, por mais que esteja cada vez mais acelerada, vão outros executivos, não vai sempre eu, né? Então, eu tive o dissabor de estar na NRF quando todas as palestras, todos os grandes speakers falavam que o varejo ia desaparecer. E era um ano que a gente ia abrir 120 lojas. E eu, meu Deus, como é que... Eu tenho uma estratégia, a gente tem um plano de abrir 120 lojas. Eu tô vindo aqui em janeiro que as lojas físicas vão desaparecer. Mas eles diziam em que sentido? Até é o sentido de ter só showroom. Por exemplo, loja de roupa, o cara pode ter o showroom e o cara compra pela internet e Eles iam trazendo, de acordo com cada um dos segmentos, eles iam dizendo o quanto ia ficar cada vez menos relevante a loja física. No entanto, por mais maduro que o mercado seja de venda por internet, hoje, grandes mercados, como por exemplo, o canal alimentar, não passa de 10% das vendas deles que são de forma digital. O resto é na loja física. O nosso varejo farma, por mais que eu tenha todo o investimento na omnicanalidade, o grande negócio acontece na loja física, um percentual altíssimo. Dá pra dizer que é 70%, 80% e mesmo físico. No mercado americano, eu acho que a gente conta no dedo qual é o segmento que mais de 50%, acho que mais do que 50% é no digital. É muito, né? Então, a loja física sempre vai ter relevância. Sim. E lá na NRF eu ouvi isso, né? Mas tirando isso que eles erraram, que você também tem... A boa liderança, né? O bom gestor não é só ouvir e se impregnar pelo que você ouviu. Você tem que filtrar, você tem que fazer uma curadoria, né? Tem que tropicalizar. Será que a visão deles encaixa aqui? Isso, né? Então, é importante para lá. E lá na NRF, eles têm falado muito sobre inteligência artificial e eu não tenho a menor dúvida de que eles não estão errados nesse ponto. Igual como a internet veio e mudou tudo, porque hoje a gente não sabe nem viver sem internet. Ninguém acende nem a luz de casa se não tiver internet, né? Ninguém trabalha se não tiver internet. Ela veio e mudou, assim vai ser a inteligência artificial, porque é uma mudança transversal. Vai mudar a maneira como sem volta. Pessoa a pessoa se relaciona, pessoa a negócio se relaciona, negócio a negócio se relaciona. Então,
para quem está sendo gestor, quem está atrás de pensar no futuro e um futuro promissor, até escolher sua profissão, tem que levar em consideração a inteligência artificial. Eu venho justamente da tecnologia, vendas online, principalmente tecnologia e inteligência artificial. Hoje mesmo eu estava fazendo um conteúdo sobre isso. Porque o cara que não é gestor, o cara que é gestor e ele tem ainda receio de aplicar inteligência artificial, beleza, até um certo momento ele pode ficar com esse receio. Só que o problema é que se o concorrente dele aplicar, aí é desleal a concorrência. Receio todos nós vamos ter que ter, porque nós estamos falando de uma mudança, do Novidade. novo. Muito disruptivo, Mas eu não né? posso ignorar esse novo. Eu preciso estar atento, entender, até porque eu preciso ser aquele que vai acompanhar, né? Exato. E as pessoas ficam com muito medo, dizendo que talvez a inteligência artificial possa tomar alguns empregos. Eu entendo que é uma mudança. Imagina na ferramenta, época né? que não existia energia elétrica, né? Eu fui para um evento falando sobre tecnologia, inovação, e eles dizendo que existia a função lá em Paris, na própria Champs-Élysées, quando não existia energia elétrica, dos acendedores de lamparina. Lampareiro. Eles tinham que ir lá e acender Um a um. e depois tinham que ir lá apagar, abastecer o negócio de querosene. Veio a energia elétrica, essa profissão desapareceu. De fato, essa desapareceu. E deve ter gente reclamando porque desapareceu. Mas quantas outras surgiram por conta da energia A produção elétrica? de energia Era na isso que eu ia fábrica. falar. Então, se a se inteligência foca muito artificial- nisso, né? Isso. De o que vai ser perdido, mas o que vai surgir, o que a gente ainda nem tá imaginando de profissão que vai vir aí pela E os frente. benefícios, a gente não ia poder armazenar carne porque eu não tinha energia. Exato. E agora, então, existe um benefício muito forte, lógico, que assim como a bomba é pro bem, é pro mal, tudo na vida, se você usar de forma equivocada ou com intenção errada, vai ser ruim. Mas eu entendo que, graças a Deus, a grande maioria, a massa, vai utilizar pro bem, né? A gente precisa só ir contornando com muita ética, né? Com muita integridade para que essas coisas aconteçam. Patriciana, eu pensando aqui numa dúvida minha pessoal, que eu nunca sempre tive, quando aqui no Brasil a questão dos genéricos começaram a surgir, foram as patentes cair e tal, isso impactou de alguma forma a farmácia ou para vocês foi diferente? Era coisa da indústria farmacêutica? Não, na verdade, a gente entende claramente que o genérico é uma alternativa para que a gente possa abraçar toda a população brasileira. Então, ainda mais quando a gente fala de uma Pague Menos, que tem como público todos os brasileiros, e a doença ela é a coisa mais democrática do mundo, porque ela atinge o preto, o branco, Não o rico, escolhe, o pobre, né? não escolhe todo mundo. Então, ter alternativas é um caminho. Não dá pra gente ter só BMW. Não vai ter o BMW, não vai ter o carro popular. Então, tudo vai ter que ter uma alternativa. O genérico é um medicamento de um preço mais acessível. Então, aquele que fez um investimento alto de pesquisa, de desenvolver o produto e tem a patente, ele vai ter que tirar aquele investimento durante um tempo, então o preço do produto vai ser um pouco maior para compensar esse investimento. E a gente precisa agradecer, porque se não tiver ninguém investindo, não tem drogas novas, né? Então é importante que a gente tenha novos tratamentos para curar. Hoje, por exemplo, algumas doenças tão severas como é o câncer, já tem tratamento onde a pessoa consegue, mesmo tendo tido câncer, viver. Né? Antes era uma sentença de morte. A própria AIDS, algumas pessoas quando tinham o diagnóstico positivo da AIDS, era sentença de morte. Hoje tem tratamento e a pessoa vive e constitui uma família. Então, ter pessoas investindo nisso faz sentido. Mas passado um tempo onde ela já tirou esse investimento, é natural que ela não tenha mais o monopólio, né? Então, eu acho que é ok que isso aconteça, e o genérico entrou não só no Brasil, mas em vários outros mercados, para poder gerar acesso. Qual é o grande desafio que a gente precisa estar atento? É que fiscalizar uma grande empresa é um pouco mais fácil do que fiscalizar inúmeras indústrias. Então, garantir que essas indústrias que estão fabricando uma cópia, né, um genérico, estejam fabricando com todo o protocolo que é para fabricar. E aí, o que aconteceu no início da entrada do genérico? Alguns médicos estavam receosos de que aquelas marcas que estavam fabricando o genérico estavam sendo, de fato, fiscalizadas e cumprindo de forma rigorosa o protocolo, né? Sim. Porque aí você vai comprar um medicamento achando que está lhe beneficiando. Que uma marca virou 100 indústrias ali. Exatamente. Mas nós temos, graças a Deus, a nossa Anvisa, né?
ela é ainda mais rigorosa do que o FDA. Ela é mais chata, mas né? por de um lado tem o bom sentido disso. Horas faz sentido, horas ela é chata demais. Tudo tem seu lado bom e seu lado Porque eu fico ruim, imaginando pra né? você, voltando um exemplo, quando eu tinha loja de suplementos, né? Aqui a gente não podia vender melatonina, por exemplo. Melatonina que é pra ajudar o sono, que é um suplemento que você encontra em qualquer farmácia ou loja de suplementos dos Estados Lá Unidos. fora, E aqui eu não sei como tá hoje, já foi liberado, porque eu já saí desse mercado, mas tem coisas que não fazem tanto sentido. É porque o mercado brasileiro, por conta da Anvisa, todos os produtos que já têm estudo em outros países, eles precisam que os estudos sejam feitos aqui, nacionalizados. Pode ser só traduzido. Tem que ter feito isso daqui. Aí, por exemplo, alguns produtos, como é no caso da melatonina, quem trouxesse o produto ia ter que fazer um investimento do estudo e não ia ter a garantia de ter a exclusividade por um tempo, porque já é um produto que não é patenteado. E não fazia sentido Então, a ele ia ter um tomada de risco, investimento e outros que não teriam investimento ia poder vender. Então, às vezes, é um jogo de interesse ou de negócio que se torna não viável. Para a gente é um desafio, né? Porque a gente não consegue fazer esses estudos, a gente é o varejo, né? A ponta final. Mas algumas indústrias entendiam como um bom produto, mas quando vai analisar o retorno que aquele investimento ia dar, nem sempre era viável. Aí nessas horas que eu entendo que talvez o Estado teria que entrar. Aí o governo faz o estudo, avalia se entende que é uma droga que faz sentido, avalia e libera para o país, né? Sim. Mas aí não é o caso. Sempre alguém tem que financiar comercialmente isso. A gente falou, você falou um pouco aqui de habilidades dos funcionários. Vocês hoje com quantos colaboradores e milhares? Quase 27 mil colaboradores, 26 mil e alguma coisa. 27 mil. E vários convidados que já passaram por aqui, a gente falou da importância, né? Hoje em dia, cada vez mais soft skills estão mais importantes do que os hard skills, que são a técnica, né? Planilha e tal. Como é que vocês olham para o time de vocês para ver aquele é um bom líder, aquele não é? Como é que vocês fazem essa gestão desse time gigantesco? A gente tem aprendido, e aí não é da Pague Menos, mas o mercado como um todo, que muitas vezes você é contratado pelas suas habilidades técnicas e é demitido pelas suas soft skills. Então, você tecnicamente tem o conhecimento, mas relacionalmente você não trabalha de forma colaborativa, não gera empatia, não consegue ouvir a demanda de quem você vai atender. Então, de fato, a parte de soft skill está cada vez mais ganhando relevância. Eu, particularmente, tenho uma crença pessoal de que quanto melhor ser humano você for, melhor líder você será. Então, se for para investir em alguma coisa, invista enquanto integridade, valores, ética, o saber ouvir, o saber falar, o se comunicar, o se colocar no lugar do outro, porque essas lideranças vão conseguir se destacar cada vez mais. E se a gente está falando de cada vez mais equipes colaborativas, né? Eu até brinquei, disse que o Deusimar era super-herói e a gente era da Liga da Justiça. Você não vai conseguir... Não existe uma empresa de um homem só, né? De uma mulher só, né? Então, você vai precisar trabalhar em comunidade. Para trabalhar em comunidade, tem que ter a soft skill. Então, a gente tem todo um protocolo de recrutamento, de desenvolvimento das pessoas. A Pague Menos, ela... Por natureza, ela é muito diversa. Porque como a gente está presente do Iapoca ao Chuí, então em todas as unidades da federação, eu tenho, por exemplo, eu estou mencionando muito aqui o Norte porque é fácil das pessoas entenderem. Mas eu tenho dentro do meu hall de clientes povos originários, indígenas. Então, eu atendo indígenas lá na região norte. Com culturas diferentes, Então, costumes. nada melhor que eu ter dentro do meu quadro de colaboradores também indígenas. Então, a gente atende... gente jovem, gente com mais idade, homens, tudo. Então, dentro do nosso quadro, é importante ter essa diversidade. E não só a diversidade de etnia ou a diversidade de gênero, raça, como a gente comentou, mas também de background, né? Pessoas diferentes trazem soluções diferentes. Então, o paulista... Abre a visão de vocês, né? Como o paulista vê de um jeito algumas soluções que é diferente do baiano, que é diferente do cearense. Às vezes as pessoas colocam o Nordeste num bolo só e não é. Então, quando a gente entrou em Alagoas, né, em Maceió, a gente achava que era fácil, porque a gente já tinha entrado no Rio Grande do Norte, na Paraíba, já tinha ido para Pernambuco, então ia ser moleza. É totalmente diferente, cada um dos seus mercados tem as suas especificidades. Então, ter pessoas que têm trajetórias diferentes, backgrounds diferentes, facilita muito. Então, a gente tem lá na Pague Menos todo um ambiente saudável para essa inclusão e no processo de seleção já prevê isso. Pessoas com soft skills diferentes. Eu
pessoalmente, eu me envolvo num projeto para que a gente tenha cada vez mais lideranças femininas, né? Não levantando a bandeira de que alguém é melhor do que ninguém e nem que habilidades algumas são femininas e outras masculinas, porque eu entendo que as habilidades, elas são para todos. Então, ser boa com planilhas, com cálculos, matemática, ciências exatas, vai para homem, vai para mulher. Ser boa no relacionamento, se comunicar, se relacionar bem, vai para homem, vai para mulher. Então, quando eu falo de ter lideranças femininas, não é só pelas competências que algumas pessoas podem titular essa é feminina, essa é masculina. É pela diversidade. Então, tem um olhar diferente, ter visões né? diferentes, né? Tem a minha história enquanto mulher nordestina, jovem, de uma empresa familiar, deve ser totalmente diferente da sua trajetória. Então, ter na mesa, eu de um lado, você do outro, vai ser muito melhor do que ter vários Erics. Sim, mais enriquecedor, com certeza. É muito mais enriquecedor. Então, a gente tem esse trabalho, eu tenho trazido essas ações afirmativas para a gente ter cada vez mais mulheres. E a gente tem um programa lá, um projeto que é Gigantes por Elas, onde eu mentorio, junto com um grupo de pessoas que fazem coach também com essas mulheres, que elas já estão dentro da PagMenos. Então, ou elas são gerentes executivas que querem virar diretoras, ou elas são diretoras que querem virar vice-presidente, e a gente vai entregando algumas das nossas experiências para que ela entenda como passar por algumas barreiras, né? Para garantir que cada vez mais tenham mulheres dentro em posições de liderança dentro do mercado de trabalho. Patriciana, e nesse universo tão grande, 27 mil pessoas, é óbvio que vão ter, é positivo, culturas diferentes, mas para adequar esse pessoal dentro da cultura e dos princípios que vocês acreditam. Padronização. Como é que é isso? A gente tem que ser diferente o suficiente para trazer soluções diversas, mas nós temos que ser iguais no que diz respeito a valores, porque o foco tem que ser o mesmo. Então, todo mundo tem que ter o valor de trabalhar de forma colaborativa, todo mundo tem que ter o valor de entender que gerar acesso à saúde para todos os brasileiros faz sentido para a gente. Então, na hora que eu for buscar soluções, eu tenho que ter algo em comum, que é o propósito da empresa. Então, a diversidade está na trajetória, está na cultura, a diversidade está na raça, na idade, mas ela não pode estar diversidade de valores. Se eu pensar de forma individualista e você pensar de forma colaborativa, a gente não vai conseguir trazer soluções que sejam eficientes, porque eu vou estar olhando para o meu umbigo, você vai estar olhando para o todo, a gente vai discutir, conflituar muito mais do que se eu olhar colaborativo e você olhar colaborativo, né? E assim, e como vocês fazem para manter... Porque cultura, todo mundo fala cultura tem que bater todo dia. Todo dia você tem que apertar aquele botãozinho para fortalecer. Cultura não é aquelas frases que estão na parede, né? É o que é vivido. Visão, né? Missão, visão e valores. Não, é ser vivido mesmo. Como é que vocês fazem para todo dia estarem reforçando isso? É um desafio. Rotinas, rituais de treinamento, de vários encontros. Rituais. Investimento. A gente tem que investir. Às vezes a gente acha que tem que investir só em consultoria para saber como é que vai expandir loja, ou analisar o business plan ou o ROD, tem que ter consultoria, inclusive, para potencialização de cultura. Porque a gente tem uma cultura muito forte e, normalmente, quem tem cultura forte não muda muito a cultura. Sim. Inclusive, a parte errada da cultura vai ser difícil mudar. Então, talvez tenha que ter, e a gente tem investido nisso, em algumas empresas que nos ajudam a potencializar a nossa cultura. Recentemente, quem acompanha um pouco o mercado, viu que a PagMenos adquiriu a Extra Farma. Então, a gente comprou a Extra Farma. A Extra Farma era uma rede de 400 lojas. Na época, nós tínhamos 1.100, 1.000 e poucas lojas. Então, a gente comprou uma gigante. Mais ou menos um terço do nosso tamanho, a gente colocou para dentro de casa. Então, falar sobre cultura... o time. Mantivemos o time e tudo, lógico. Que também na cultura, as pessoas que não aderem à cultura, por si só, vão sendo expurgadas. Eu posso até selecionar errado. Eventualmente, não atentar para algum ponto, selecionar. Mas o corpo expulsa aqueles que não estão aderentes à cultura. Os incomodados se retiram, literalmente. E na aquisição da Extra Farma, a gente teve que fazer um trabalho fortíssimo. Porque a gente teve a possibilidade de observar uma outra farmácia que também tinha muitas coisas incríveis, né? E até porque se a gente adquiriu ela, a gente adquiriu porque a gente entendeu que ela fazia coisas boas. Não é porque estava ruim. Não fazia sentido. Não faz sentido, eu vou comprar. Só para ganhar campo, até porque quem abre, como eu falei, 100 lojas por ano, talvez fosse mais fácil eu abrir 100, chegar nas 400 do que adquirir. Mas pra gente, ela gerava valor. Então, o que é que ela gerava de valor para eu poder
introduzir na nossa cultura, né? Então, não ser a Pague Menos engolindo a Extra Farma, mas a Extra Farma e a Pague Menos juntos, o que de melhor tinha numa, o que de melhor tinha na outra, pra gente juntar. Então, essa atenção à cultura é muito importante. Algumas vezes, e eu sou engenheira, posso falar sem estar prejudicando ninguém, algumas vezes alguns engenheiros ou mais pragmáticos, ou que tem um raciocínio mais voltado para razão, vai entender, perder tempo investindo em cultura, nesse negócio. Mas o retorno faz sentido o investimento, né? As pessoas, quando elas estão alinhadas num propósito, quando elas caminham junto, porque a cultura, ela, assim, falando de forma muito simplória, mas ela é como se fosse os cones, para impedir que eu desvie do caminho. Então, se eu tenho 27 mil colaboradores correndo e eu não tiver cone, é arriscado de um correr para trás em vez de correr para frente, né? Causar um acidente grave. Então, é importante que tenha a cultura para ser esses balizadores de conduta, né? De como me comportar. Na hora de eu decidir entre montar um serviço ou outro, a cultura vai me direcionar para qual é que está mais aderente ao que eu quero como produto final, né? Então, faz sentido investir muito na cultura. Bacana. Patriciana, a gente... eu lembro que, aí você me corrigiu errado, você falou da questão da marca própria, né? Uhum. Em algum momento vocês decidiram, o modelo de negócio de vocês era comprar da indústria e vender. Em algum momento vocês observaram, por que eu já tenho aqui um canal de distribuição que está capilarizado, por que eu não tenho uma marca própria? Foi por esse caminho? Não, na verdade, o que foi que a gente entendeu? Como a gente tinha os dados, e os dados são muito importantes, eu sabia de cada uma das categorias, posicionamento de preço dos produtos, as oportunidades que tinha, então a gente começou a enxergar lacunas. Então, eu tinha um fornecedor que entregava, por exemplo, vou te dar como exemplo, uma vitamina premium, a um preço um pouco mais elevado. Eu tinha um outro fornecedor que entregava uma vitamina bem popular, com uma composição diferente, por isso o preço mais popular, e faltava uma oferta, porque a gente entendia no meio. E essas duas grandes indústrias entendiam que não estava estrategicamente no momento para ela fazer essa oferta. Então, a gente começou a marca aqui, própria, né? Através das lacunas que a gente capturou com as informações, né? Não foi para concorrer, vocês foram nas lacunas. Até porque a gente precisa da indústria. Dificilmente eu vou ofertar para o meu consumidor melhor do que a indústria que está focada naquela categoria. Então, foi muito mais para a gente não perder negócio e fidelizar o cliente dentro de um produto que eu não tinha oferta no mercado do que qualquer outra coisa. E, de fato, fideliza, né? Na hora que eu tenho uma oferta que o mercado não tem disponível, o consumidor vai recorrer aos nossos estabelecimentos. Então, a princípio, a estratégia de marca própria sempre foi dentro desse conceito. E aí, depois, ele foi desmembrando. Aqui era a oferta do mercado, mas se eu tenho uma vitamina muito premium, com uma margem muito ruim para mim, e eu posso fazer uma tão premium quanto com uma margem melhor, ninguém está me ofertando isso. E aí eu posso ter uma premium com uma margem um pouquinho melhor. E na prática vocês têm o principal, vocês têm o cliente. E os dados, né? Os dados porque na prática né? é o cliente. Vocês têm as métricas, mas assim, o contato final, como você falou, a indústria não tem um contato direto com o cliente. E vocês têm. E aí vocês conseguem realmente escutar. E quem tem o cliente, quem tem que pagar a conta, tem vantagem competitiva, né? Existem alguns geradores de demanda, porque a gente, por si só, a gente não é gerador de demanda, né? Eu não faço a pessoa querer tomar vitamina. Não é uma venda consultiva que às vezes o cara entra na loja de suplementos, você tem que tomar creatina, proteína. Então, alguém gerou a demanda, então um médico gerou a demanda, ou um influenciador, que aí hoje em dia cada vez mais tem a força do influenciador, alguém gerou a demanda, por mais que eu tenha um cliente na mão, eu tenho um desejo do cliente. Ele vai ter o desejo, eu vou só fornecer a solução. Eu ainda não consigo, e nem faz parte do nosso negócio, a gente gerar a demanda, né? Então, a gente sempre trabalha muito de mãos dadas com os médicos, com os influenciadores, com o expert de cada uma dessas categorias. Por exemplo, shampoo, se os cabeleireiros estão entendendo que está na moda utilizar o atributo da babosa, ele é quem tem a propriedade de dizer que babosa faz bem pro cabelo. Porque se eu disser, por que vão comprar? Porque a gente diz que faz bem, né? Vocês chegaram a virar indústria ou fizeram terceirização ali? O que a gente tem dentro a Pague Menos, ela é uma empresa, como a gente comentou, familiar, mas a gente já fez o IPO, então as ações já estão disponíveis no mercado. Mas a família, que foi família fundadora da Pague Menos, ela tem outros negócios que se utilizam um pouco do ecossistema da Pague Menos. Então, lá atrás a gente entendeu que fazia sentido a gente investir numa transportadora. Então, ao invés da Pague Menos investir na transportadora, a família investiu na transportadora. E essa transportadora
presta serviço para a Pague Menos, não de forma exclusiva, não só para a Pague Menos. A Pague Menos é um pedaço dos clientes dela e a Pague Menos se utiliza de outras transportadoras. Da mesma forma, a indústria. Então, nós investimos numa indústria para produzir produtos de marca própria. Já era uma indústria existente, a gente foi comprando 10%, 20%, e hoje a gente tem 100% do domínio dessa indústria, que é a Biomática, que hoje produz alguns produtos que são marca própria Pague Menos para algumas categorias, né? Porque não existe uma indústria que dá conta de tudo, né? Então, para a parte de higiene pessoal, álcool gel, sanitarizantes, algumas coisas essa indústria faz, cosméticos, né? E outras coisas a gente terceiriza com quem já é expert em terceirização. Já que você mencionou influenciadores aí, vamos falar um pouquinho de marketing, né? Como que a Pague Menos também se redesenhou, né? Quem acompanha aqui há alguns anos atrás, teve um rebrand da marca, né? De deixar mais nova, mais atualizada. Tem lojas conceito, né? Ali como aquela ali da Beira-Mar, uma que é bonitona, tem essa aqui a do Mil, a loja Mil, Sansumon, em comemoração ao marco de ter 1000 lojas no Brasil. Então aquela foi a 1000. Cara, aquilo, quando eu entrei a primeira vez naquela loja, eu me senti muito numa loja estilo americana. Aquela num shopping, né? Cara, aquela loja, ela é a maior da América Latina, em metros quadrados. A gente perde para o mercado americano, que a América Latina é México para baixo, né? No mercado americano tem umas outras 2 ou 3 tão grandes ou maiores que a nossa, mas a gente tem a possibilidade de que a gente é maior da América Então Latina. Aquela foi para fazer uma comemoração de 1000, mas que pode ser replicada talvez em outros locais. A gente até brinca, porque aquele modelo é um modelo muito mais de gerar conceito, né? E marcar a vitória de empreender no Brasil como nós, é muito mais emblemático. Sim. Se você me disser assim, vai ter uma loja 1000 em todos os estados? Não, mas quem sabe quando a gente for ter a loja 2000, a gente faça um outro marco, para mostrar como a gente acredita no Brasil, como a gente está investindo no Brasil. São mais de 1000 lojas aqui, né? Geração de emprego é muito mais nesse sentido. Já a Flagship, brand, que né? é lá do Aterro aqui no Ceará, ali próxima à estátua de Iracema, aquela lá eu posso ter ela em outros lugares. E a gente já tem uma parecida em Recife. Lá, na loja 1000 também, mas lá ela já tem uma metragem que viabiliza financeiramente o negócio, porque a gente tem que pensar em tudo isso. Sim. Tem um foco em autoatendimento, então, para viabilizar aquelas pessoas que estão ali transeuntes na beira-mar, para ser rápido. Então, tem caixa de autosserviço. Lá eu tenho um foco muito grande na parte de saúde, então, bioimpedância, vários serviços relacionados à saúde. Muitos atletas agora lá na beira-mar, com essa reformulação que teve, né? Então, muita gente ali procurando esporte de qualidade de vida. E alguns conceitos a gente testa nessas 2 lojas. Se eles se demonstrarem exitosos, aí a gente replica para as outras lojas. Mas como você comentou sobre marca, a Pague Menos, ela sempre foi muito atenta a se comunicar bem com o consumidor. Ela sempre foi muito próxima de ouvir, de falar. Então, a gente foi pioneira quando a gente fez o Encontro de Mulheres Pague Menos. Sim. Então, um evento... Não se falava sobre empoderamento feminino, mulheres em posição de liderança, porque a gente iniciou o Encontro de Mulheres em 1993. Caramba! Então, lá atrás, a gente já estava entendendo que cada vez mais as mulheres iriam contribuir para a economia de uma forma geral, né? Então, fazendo esse empoderamento feminino lá de trás. Então, era uma forma da gente se aproximar do consumidor, tentar buscar quais eram os anseios, as dores, tentar fidelizar através desses eventos. A gente fez circuito de corridas Pague Menos. Então, se eu sou uma empresa de saúde, para que o consumidor não lembre de mim só na hora da doença, a gente fez o conceito de investir em corrida, né? Porque você só corre se você estiver bem, né? A gente patrocinou micaretas. Então, a gente foi o principal patrocinador Fortal, Carnatal, Carnabral, Recifolia, porque você só vai para micareta se você estiver bem de saúde. Então, a gente queria que o consumidor lembrasse da Pague Menos não só na hora da dor, mas se o nosso conceito é levar a saúde a viver plenamente, então a gente tinha que estar dessa forma. Então, a gente sempre foi muito atento com relação à marca. E quando a gente começou a ter uma mancha gráfica muito forte no Brasil, né? Porque a gente estava em todos os estados, e a nossa logomarca ela era muito branquinha, a gente não tinha uma diferenciação até visual. Então, a gente marcava, né? Então, a gente fez todo um estudo por trás e fez a nova marca. Então, a fachada é azul, já tem aquela marca azul, então você entende. Foi azulzinho com a cruzinha vermelha, é Pague Menos, né? A gente começou a criar essa marcação mesmo visual.
E fidelizar o cliente não só pela proximidade, mas também pela informação, porque a informação fideliza. Então, a gente foi pioneira no conceito de ter programas de TV em canal aberto, falando sobre saúde. A gente tem um podcast da Pague Menos, que fala celebridades falando como elas lidam para ter cada vez mais qualidade de vida. A gente tem um site no YouTube. O nosso YouTube é um dos que tem maior volume de conteúdo de saúde dentro do varejo de saúde. Até comparado com o CVS ou Walgreens, porque a gente começou a investir já tem mais de 15 anos em geração de conteúdo. Porque a gente entendeu lá atrás, olha, que legal, a internet veio, democratizou a informação. Se tiver dúvida de alguma coisa, você entra na internet. Mas o que é fato e o que é fake, né? O que é mito e o que é verdade. Então, a gente se propôs enquanto... Como uma marca séria, passando com informação séria. Vou fazer a curadoria. Eu vou dividir aqui o que é verdade, o que é e o que não é, o que é mito. E aí coloca... especialistas médicos, influenciadores, embaixadores que têm crédito para falar daqueles assuntos, para credenciar o que pode seguir e o que não pode seguir, né? Então, a gente fez esse investimento. E a gente foi evoluindo. E aí veio a Loja 1000, veio a Loja Conceito, teve o BBB, a Pague Menos, revolucionou uma farmácia, sendo uma das patrocinadoras do BBB. Cotas altíssimas, hein? Eu sei que tem gente que ama o BBB, tem gente que odeia o BBB, mas todas as pessoas vão ter algo em comum. Sim. Na televisão brasileira, canal aberto, o BBB é um dos programas de maior audiência. Então, se você quer pautar tema, e você entrar no BBB, você vai pautar. E você pauta não só o canal aberto, porque o que acontece? O Instagram replica coisas do BBB, o TikTok replica coisas, gera temática para Ana Maria Braga, para não sei quem, para todo mundo falar sobre aquele tema, né? Então, e a Pague Menos, como a gente comentou aqui sobre a história dela, a gente é nacional, mas alguns mercados, como o mercado de São Paulo, a gente não é tão conhecida, que a gente tem mais de 100 farmácias. Mas mais de 100 farmácias ainda não é nada diante de um mercado como o estado de São Paulo. Então, tá no BBB também gerou visibilidade, né? E estratégias como essa a gente foi tentando trazer para a nossa estratégia, para o nosso plano de marketing, como, por exemplo, o patrocínio da Seleção Brasileira. Sim, vai ter Copa América agora, vocês vão estar estampados lá nos tops, no painel, nas entrevistas, né? Então tem todo... Curiosidade aqui sobre o BBB, não sei se puder falar, fala, senão... Por exemplo, você é um patrocinador lá do BBB e você que diz, eu queria uma prova assim, assado, eles te dão opções para o dia que você vai estar lá aparecer. É um trabalho muito a quatro mãos, né? Eles já têm algumas provas que eles entendem que o custo da viabilização, porque a gente viabiliza a operação da prova, né? Então, além do custo de publicidade, de marca, ainda tem toda a construção da prova. Então, tem algumas provas que eles já têm o estudo, né, da viabilidade financeira, já entende, e que é seguro para o participante participar, né? Porque a gente também não quer uma prova vinculada à marca Pague Menos e alguém se acidenta, né? Sim. Então, tem algumas provas que eles trazem como cardápio, mas a gente tem muita liberdade para ir trabalhando, inclusive, no nosso caso como varejista, também trabalhar com verbas cooperadas. Então, era uma prova da Pague Menos que eu divulgava um produto, por exemplo, Pampers, é uma prova da Pague Menos que eu divulgava você conseguia ratear. Ou a minha própria marca própria, né? Então, a gente conseguia fazer isso a quatro mãos. Era um trabalho muito árduo, porque a gente tinha que estar constantemente atento, porque lá, eu não sei se vocês lembram, ou se ouviram, ou se assistiram, mas teve muito caso de saúde mental, e a gente, como um dos patrocinadores que tem o domínio da saúde, precisava se posicionar. Então, nas nossas mídias sociais, a gente precisava pautar aquilo ali. Então, teve pessoas que teve meio que crise de pânico, ansiedade, alergia, né? Então, a gente precisava estar atento a esses temas para ir conduzindo e aproveitar a oportunidade e direcionar de forma eficiente aquele tema para dizer o que é mito, o que é verdade. Né? Patriciana, sobre marketing ainda, só uma dúvida. Existem ações de brand e existem ações de conversão. Como vocês dividem essas estratégias no decorrer do que vão pensar? E só complementando, o marketing de vocês é próprio ou vocês têm alguns parceiros? A gente tem uma agência que acompanhou a história da Pague Menos inteira, que é a Advance, que é com Evandro, que é a Elisiane, é uma agência aqui do Ceará, muito profissional e que sempre nos atendeu muito bem, mas dado o tamanho da Pague Menos, a robustez, a quantidade de jobs, a gente vai terceirizando uma ou outra campanha, uma ou outra área. Por exemplo, o mundo digital já demanda uma expertise diferente da massa da comunicação de massa ou comunicação física, né? Então, a gente tem alguns
terceirizados. A gente tem algumas coisas que são in-house, então, a depender de qual é o trabalho, a gente faz dentro de casa. Eventos como Encontro de Mulheres, Corrida, a gente tem o suporte da Advance, que além de ser a nossa agência de comunicação, ela também entra como produtora junto com a gente nesses eventos. Mas falando um pouco sobre a parte de brand, né, institucional e a parte de conversão, é um desafio muito grande esse planejamento, né? Sim. Porque cada vez mais eu consigo contabilizar muita coisa no que diz respeito à conversão. E brand brand menos. Então, existe uma tendência dos financistas, falando aqui pro meu VP financeiro, porque eu fui muito tempo da área de marketing, então eu tinha essa discussão com ele. A briga eterna do comercial. Orçamento. Cadê os KPIs? Eu quero que você me mostre os indicadores de que isso está trazendo resultado. E tem algumas coisas que são mais a longo prazo mesmo, né? Então, a gente tem que montar muito baseado na demanda de cada uma das regiões. Então, tem alguns mercados que não adianta eu falar de conversão, porque eu ainda tenho que gerar reputação. Entendi. Para outros mercados, eu já tenho uma reputação, então eu posso me dar o luxo de focar na parte de conversão. Então, sempre tem que ter um equilíbrio um pouco das coisas. O fato é, a reputação, ela vai te levar muito mais longe. Então, vai depender mais longínquo, porque eu não consigo converter de imediato, mas eu estou construindo, estou plantando sementes para o futuro. O outro vai ser uma coisa de imediato, mas talvez não tão duradouro. Então, é um mesclado, uma combinação dos dois, que a gente vai ter que sempre estar atento a isso. A beleza é que com o advento das mídias digitais, é cada vez mais fácil você contabilizar, inclusive conversão. Mas ainda não é uma coisa preto no branco, inclusive reputação, mas ainda não é uma coisa preto no branco como a conversão, né? Ainda é um desafio. E o marketing de influência, você citou aí que nos podcasts, trabalho com celebridades, com autoridades, aí como é que vocês atuam? A gente no off estava falando aqui, é o desafio do varejo hoje, atuar nesse mundo digital, né? E o marketing de influência você vê hoje influenciadores que viraram marca. Antigamente as marcas contratavam influenciadores e influenciadores virando marca. Como é que é o relacionamento de vocês com esse nicho? Como eu falei, nós não somos geradores de demanda. Então, sempre eu vou precisar ter muita proximidade com os geradores de demanda para entender o que é que está acontecendo, quais são as categorias, quais são os produtos que eu preciso estar atento, porque pode ter uma elasticidade de demanda e eu não estar preparada, né? Então, a gente tem uma relação muito grande. Eu acredito que no mundo de hoje, viver sem todos os canais disponíveis, se você é empreendedor, se você é empresário, é você abrir mão de colocar um cartaz na Avenida São Paulo, na beira-mar. Os cafés você não pode. Se você tem como fazer, vai ter que fazer um pouquinho de tudo. Vai ter que caber na sua estratégia, dentro do seu orçamento, mas tem que experimentar todas essas coisas, porque como está mudando muito a forma de relacionar-se do consumidor com as marcas, seja através dos influenciadores, seja através dos canais, você precisa estar atento e testar. Não tem como você dizer, é isso daqui, pronto, acabou, se já criamos uma fórmula de sucesso, é só copiar, ver a audiência. Não é assim, então vai testando, né? Então, a gente tem utilizado muito. Lá na NRF esse ano, voltando para a NRF, uma coisa que me surpreendeu, porque eu sou mãe de 4 filhos. Então, como mãe, eu não gosto muito do TikTok. Eu acho que talvez tenha um conteúdo que, para os meus filhos, em um dado momento, faixa etária, não é tão legal. Mas como empresária, eu entendi que dá para fazer negócio com o TikTok. Sim. E a gente não pode simplesmente ignorar um canal de comunicação com o consumidor. Vai ter gente que vai gostar daquilo ali, É parecido com o Instagram surgiu, ele era um aplicativo de fotos e virou o que é hoje, né? Então, o TikTok, ele surgiu com essa história das dancinhas, mas cada vez mais eu vejo os conteúdos sérios lá. O cara falando de ansiedade, de gestão e tudo. Não, por exemplo, como você usa a ferramenta, né? Eu tô indo pra Miami agora com algum deles. Aí, nós vamos fazer o quê? Eles entram no TikTok e dizem as 10 melhores coisas de fazer em Miami pelo TikTok. Caramba. Eu iria ir no Safari, ver um site de indico, ou então eu vou ligar pra uma agência. Você perderia tempo, né? E ele ali Eu não sei se é perder ou se não é. Essa é a minha forma. A dele é outra. Se eu tenho o desejo de capturar aquele consumidor, eu vou ter que conversar com ele, né? Eu não posso dizer, não, com você eu não converso, não. Sim. Não dá, né? Patriciana, mudando um pouquinho, saindo um pouco da Pague Menos, mas assim, cara, vou te abrir uma coisa aqui, que é o seguinte, a gente tem uma piada interna, que a gente traz os convidados só para ter uma mentoria, só um pretexto. É só gente que a gente admira, não, vamos ter uma mentoria, a gente vai gravar um podcast.
E assim, vendo Boa aqui... estratégia. É incrível. A gente definiu aqui internamente, rapaz, vamos ter essas mentorias gratuitas. E assim, você tem essa parte interna de educação que você falou, que ajuda a capacitar as mulheres, as lideranças lá da PagMenos. Esse é só um de vários que a gente tem, né? Isso. Pronto, e era isso que eu ia falar. E pra fora, pra quem não é de lá, você pensa em ter alguma coisa? Porque assim, o conhecimento que tu passou aqui, você fica, caramba, é outro nível. E já pensou em ter isso para fora, em ter essa parte educacional de alguma forma? A gente tem uma eu não vou chamar de universidade corporativa, faculdade corporativa, mas é uma plataforma de EAD, que quando a gente estruturou essa plataforma e dentro dos nossos conceitos de entregar para a sociedade algum retorno, dado que eles sempre nos escolhem, parte do conteúdo dessa plataforma ia ser disponibilizado para fora também. O que acontece é que a gente está cada vez mais com a demanda tão grande de capacitar os nossos, né? Porque você está falando de 27 mil colaboradores, que a gente ainda não conseguiu dedicar tanto tempo para que a geração de conteúdo, inclusive para o público de fora, também aconteça. Mas já tem alguns poucos conteúdos de operador de farmácia, para farmacêutico, algumas coisas que a gente já está oferecendo para quem não é colaborador nosso. Mas que um dia pode ser, né? Querendo ou não, a gente está capacitando o nosso entorno, né? Ninguém é feliz sozinho, tem que estar todo mundo feliz junto, né? Então, tem esse veículo, que é essa universidade corporativa, que a gente tem um sonho de que cada vez mais ela possa entregar não só para os nossos, mas também para a sociedade. Todos os nossos grandes líderes, né? Como a gente tem esse conceito de quanto melhor pessoa, melhor liderança você vai ser, eles se colocam à disposição. Então, você vai ver o nosso VP, que é o de marketing hoje, que é o Renato, participando de inúmeros podcasts, compartilhando conhecimento. Então, já convida ele para cá para a gente falar de marketing. Boa. Se puder, fica bacana. E assim acontece com várias outras lideranças nossas. Sempre a gente entende que é uma oportunidade. Então, eu sou porta-voz da PagMenos, mas tem vários outros que também podem estar falando aqui, compartilhando conhecimento, né? Eu mesma, né? Para eu poder estar cada vez atenta a tudo que está acontecendo, tem a Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias, que elas promovem vários encontros, e aí eu posso citar aqui pelo menos 2 que são super importantes, que é uma missão empresarial. Todo ano a gente viaja enquanto associação para visitar um mercado fora do Brasil e entender quais são as tendências desse mercado, quais são as políticas de boas práticas, o que está funcionando para eles. Só curiosidade, no Brasil existem quantas redes de farmácia? Só para você ter ideia. Para ser considerado ser rede, tem algum número específico? Não, a Associação Brasileira das Redes de Farmácia, a gente tem 42 redes, né? Mas poderia ser mais ou menos, adesão, vai ver quem vai querer. Mas dá para ter uma noção. Ainda mais interessante do que isso. Hoje no Brasil nós temos 100 mil farmácias. 100 mil, é um física. Número muito grande de farmácias. Mesmo pro tamanho do Brasil? É muito grande. Eu tenho muito mais farmácia do que posto de saúde. Eu tenho uma média muito maior do que alguns países por habitante de farmácia, né? Por quê? Porque é um mercado que ainda não consolidou. A gente falou de 42 redes, mas essas 42 redes ainda representam menos do que 3 redes americanas representam lá, porque lá já é um mercado muito consolidado. A gente aqui no Brasil ainda tem muito a pequena farmácia, onde o dono da farmácia é o próprio farmacêutico. Então, é um mercado que ainda não passou pelo processo de consolidação, que a gente entende que é um caminho natural. Naturalmente, os negócios vão se consolidando e ficando redes regionais, grandes redes e algumas pequenas farmácias. Hoje, as pequenas farmácias têm um número muito grande, faturamentos pequenos, mas ainda muita farmácia. Por isso que o pessoal diz, tem farmácia em toda esquina, né? Aí eu me lembro de uma época que eu morei em Brasília, lá é tudo setorizado, né? Setor de hospitais, setor de farmácia, setor de farmácia. E você vê uma farmácia do lado do outro. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei curioso. Rapaz, isso aí, lá em Fortaleza não tem isso, mas já tá acontecendo. Tem uma esquinazinha aqui perto da Sansmon que tem... São 3 farmácias. A melhor estratégia de marketing de uma farmácia é a esquina certa. Então, tem que estar na esquina certa. Pois é, mas isso ajuda na concorrência. Para o consumidor, isso é bom. É bom para todo mundo, porque ele vai olhar lá e ver o que ele vai tomar a decisão dele, né? Então, aí você vai ter que melhorar cada vez mais seu serviço, vai ter que ter uma boa estratégia de precificação, porque você vai ser facilmente comparado, né? Sim. Que me chamou a atenção. Está chegando perto do fim do nosso papo aqui, Patriciana, mas a gente sempre gosta também de perguntar ali planos de expansão, planos de futuro da empresa, e um grande marco da PagMenos foi fazer o IPO dela, né? Isso, que
grandes empresas já fizeram, outras têm um receio, porque querendo ou não, quando você faz o IPO, você tem que abrir dados, tem que abrir sua casa ali e mostrar tudo, as coisas boas e as coisas ruins. Então, o IPO foi um grande marco. Queria que tu falasse um pouco sobre esse momento do IPO e planos para o futuro e expansão da PagMenos. De fato, o IPO foi um grande marco, porque quando a gente começou a nossa conversa, eu disse que o Deusimar, ele tinha como primeiro negócio uma corretora de valores. Então, navegar nesse ambiente de ações, né, de acompanhar as empresas listadas, para ele sempre foi muito presente, muito latente. E ele sempre tinha a certeza de que, para perpetuar a empresa, ele tinha que colocar a PagMenos no patamar das empresas que estão negociadas em bolsa, até para poder ter uma governança mais forte, uma estrutura de reporte de dados, ser uma coisa cada vez mais profissional, né? E a gente seguiu nesse rumo. No dia 2 de setembro de 2020, a gente fez o nosso IPO. Se a gente se remontar a essa no meio da pandemia. 2 de setembro era exatamente no meio da pandemia, mas era também um momento onde as farmácias, como eu falei, se colocaram à prova. Estava em alta também, né? Olha, não tinha como sobreviver se não tivesse esse player importante dentro do ecossistema de saúde. Então, a gente fez o nosso IPO, foi um marco na nossa história. Para a gente foi um desafio pela pandemia, mas a gente conseguiu fazer do limão à limonada. A gente não pôde ir para São Paulo, para B3, tocar lá a campainha, naquela estrutura nem lá. Nem depois conseguiram fazer? Não fazia mais sentido, porque já tinha passado o time, né? Mas é porque, como eu disse, deu limão à limonada. Sim. Se fosse para lá, nós íamos ter que criar uma comitiva de talvez 30 executivos e participar desse momento. Como estava em pandemia e estava tudo fechado, só não as lojas, a gente fez esse momento ao vivo, com todas as lojas, com todos os colaboradores, e todo mundo bateu a ciranda. Só em me lembrar, eu fiquei emocionada, porque foi muito legal. Porque em vez da gente selecionar alguns, foram todos, né? E aí a gente pegou lá no nosso prédio, na matriz da PagMenos, que é aqui no Ceará, a gente transformou um auditório no pregão da Bolsa. Esteticamente, todo igual. Então, quem vê as fotos nem desconfia que a gente tá no Ceará, dentro de um auditório da PagMenos, pensa que tá lá na B3, né? Então, foi super emocionante, a gente conseguiu esse feito. De lá para cá, a gente vem entregando resultados consistentes, sempre crescendo. Pena, né? Porque a gente precisa dizer que nem sempre o mercado de ações precifica baseado em performance. Às vezes são questões políticas, coisas que não dependem de vocês. Economia, a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, Israel. Então, outros fatos, infelizmente, influenciam. Outras varejistas também, a má performance de outras varejistas, né? Uma escorregada de uma ou de outra, acaba influenciando. Mas o que é que a gente entende? Como as cobranças são muito fortes e constantes, a gente está se desafiando sempre a fazer o melhor. Na hora que o mercado resolver precificar pela performance, a gente está super bem no jogo. A né? questão da Americanas teve impacto em vocês, por ser varejista? Para todos os varejistas. Na questão das ações. Quem estava com ações negociadas e quem não estava. Porque até mesmo quem não estava, quem não tinha essa preocupação de preço de ação, teve todo um olhar diferente no que diz respeito ao banco emprestar dinheiro, aos fornecedores entender como é que era a sua gestão desses recursos, se os dados que você se demonstrava ser saudável, estava saudável mesmo ou não. Então, quando um cai... Uma sombra, né? Quando um cai, todo mundo acaba se penalizando. Então, a gente torce para que todo mundo vá bem, né? Tem que torcer para que todo mundo vá bem. E os planos do futuro para a PagMenos? E assim, o que tem demandado maior energia nossa é esse conceito de hub de saúde, onde a PagMenos tem sido pioneira, tem colocado os consultórios farmacêuticos dentro da farmácia. Então, hoje a gente tem pelo menos 60 serviços diferentes sendo ofertados, e a gente entende que a gente pode ofertar muito mais. E aí, nesse sentido, a gente pode ser um agente de fato importante no ecossistema da saúde, para a gente não ouvir mais manchetes de tantas pessoas que morrem esperando tratamento, que as filas são muito grandes, ou que se ela tivesse tido um diagnóstico precoce. A gente ouve, eu acho que a minha vida inteira a gente ouve. O diagnóstico precoce salva vidas. No entanto, a pessoa só vai para o hospital, ou para o posto de saúde, ou para o SUS, quando ela já está sentindo sintomas e já não está nada bem. Então, se eu tiver um local de proximidade, como a farmácia, para ficar fazendo check-ups, para ficar fazendo triagem, quem tem diabetes, quem não tem, quem está com pressão alta, quem não está, como é que está o peso. Se eu tiver esse estabelecimento como amigo da minha saúde, nós vamos ter um país com muito mais qualidade de vida, né? E esse é o nosso propósito, e a gente tem investido muito, porque é uma mudança cultural. Se você sentir um sintoma, você não pensa, vou na farmácia. Você pensa no médico, Sim. em olhar Quando no pedem, Google, por exemplo, se o né? seu médico pede um check-up, você vai numa clínica. Se tivesse serviço na farmácia, que é uma farmácia de confiança que está próxima, ela vai lá e faz tudo, um monte de diagnóstico ali lá, né?
Se você for no sul, você não vai ter check-up. Primeira coisa que ele vai perguntar, você está sentindo? Se você disser nada, eu vim só para check-up. Então aguarda um minutinho. Esse aí só vai ser atendido daqui a muito tempo. Só quando tiver o problema. Infelizmente, e aí não é de forma nenhuma criticando o modelo, é porque salve-se quem puder. São 200 milhões de brasileiros, né? Se eu tenho que atender quem está perto de morrer e quem não tem nada, eu vou atender quem está perto de morrer. Na hora que eu conseguir dar vazão a todos esses, eu posso me dar o luxo de ir para o outro. Mas, no entanto, esses outros aqui poderiam ter o serviço com um preço acessível, utilizando a tecnologia e fazendo essas check-ups, esse triagem, utilizando a farmácia. A gente tem um caso, isso aqui a gente está terminando, eu vou só falar. Não, fica à vontade. É mais pelo seu horário que pelo nosso. A gente tem um caso, nós temos uma farmácia próximo a um posto de gasolina. E por iniciativa do próprio farmacêutico, depois que foi liberado para a gente fazer alguns testes, o farmacêutico recomeçou a ir para os caminhoneiros que iam para esse posto, que é numa rodovia que dá fluxo para outras estradas lá. Ela começou a estimular os motoristas de caminhão a fazer teste de sífilis. Muitos positivados. Quando é que essa pessoa ia descobrir que tinha sífilis? Sim. Nunca. E ela ia sair contaminando muitas pessoas. Então, uma coisa simples, que parece até, né? Farmacêutico pediu para fazer o teste de sífilis e descobriu que o cara estava com sífilis. E o farmacêutico pedir para fazer teste, vamos fazer aqui a sua glicose, vamos fazer isso aqui, quanto é que é tudo isso? R$ 9,90, R$19,90, o cara faz. E aí ele descobre ali em meio àquelas coisas, por exemplo, a sífilis, que era uma doença que ele podia estar contaminando um bocado de gente. Sim. Então, utilizar a farmácia num país como o nosso faz sentido, porque a gente tem ainda muita dor na saúde. Isso vale para diabetes, isso vale para hipertensão, porque tem muita gente que tem diabetes e nem sonha que tem diabetes. Sim. Só vai descobrir que tem diabetes quando ela começar a ter os sintomas. Quando você já tem os sintomas, você já está num grau muito mais elevado, né? Então, faz sentido e esse é o nosso foco para o futuro. O foco de vocês, o transformar a cultura para quando você pensar em eu tô sentindo isso, deixa eu ir lá na PagMenos. É difícil você ter um médico amigo. Nós até temos médicos amigos, mas falar o Brasil, ter cada brasileiro um médico amigo é difícil. Mas ter um farmacêutico amigo, todo mundo pode ter. Pode ter. Então, a gente queria que todo mundo que tivesse algum sintoma, eu vou lá consultar o meu farmacêutico amigo e vamos ver o que é que ele diz. E aí ele me direciona para o caminho certo, para eu não ter que ir para o Google e achar que eu tô com isso ou aquilo e percorrer um caminho que não faz o menor sentido. E às vezes o próprio Google já mata antes de você... E às vezes a informação que não tá apurada, foi alguém que escreveu ali e tal, né? Então, bem por aí. Isso. Vamos colocar as redes sociais aqui, tanto da PagMenos como da Patriciana. PagMenos no Instagram, né? Todo mundo conhece, Farmácias PagMenos. Saúde e beleza, tudo para a sua saúde, patrocinador oficial da Seleção Brasileira, a gente vai acompanhar agora na Copa América. Descontos no site. Hoje a PagMenos tem o aplicativo dela. Nós temos todas as plataformas. Omnicanalidade. Eu tenho o meu próprio app, eu participo que você encontra preços diferenciados lá. Eu entendo, você vai lá... de acordo com o seu perfil, porque a gente tem todo um processo de inteligência artificial, certo, com a sua jornada a gente vai capturando dados, então eu consigo oferecer coisas relevantes, promoções interessantes para você, no app, no site, parceria com super apps, a gente tem a possibilidade de clicar e comprar no app e retirar na loja, comprar no site e retirar na loja, tem a possibilidade... Ou seja, facilitando a vida do cliente. Sem saúde ninguém fica, não né? fica, tem locker, então eu não quero falar com ninguém, eu vou comprar no app e não quero nem que passe no porteiro aqui do prédio, eu quero ir lá pegar no locker sem relacionamento nenhum, tem essa possibilidade em tudo. Cara, legal. Então, sigam lá para acompanhar, se quiser ter descontos, comprar sempre mais barato, né? PagMenos, é certeza. E a Patriciana tá lá no LinkedIn, que ela produz conteúdo lá voltado para gestão. O que tu coloca lá no LinkedIn para a galera acompanhar? Normalmente eu vou falando um pouquinho sobre as nossas conquistas da PagMenos, feitos, ideias, né? Então, a gente está caminhando em criar o Hub de Saúde. Por que esse Hub de Saúde? Os podcasts que eu participei, então, quando vocês mandarem aqui, né? Eu já vou colocar lá, olha, quer saber mais sobre gestão? Ouve aquele podcast que a gente construiu junto com o Cadu e com o Eric. Então, eu vou colocando lá os momentos que eu vou entendendo como sendo importantes compartilhar. Então, né? para te achar lá, só colocar Patriciana Rodrigues, não vai achar lá. Presidente do Conselho de Administração das Farmácias PagMenos. Isso. Muito legal. Patriciana, dá um recado final para a galera que nossa audiência é basicamente pessoas que já empreendem ali, micro, pequenos negócios, médios, empresas ali no máximo, e quem quer começar a empreender, né? Com todos os amores e dores de empreender no Brasil. Manda um recado final para esse pessoal. O meu grande recado é que você não desista do seu sonho, né? Se isso realmente é o seu sonho, invista tempo, se capacite, vá com amor, paixão e dedicação que vai dar certo. O Brasil tem o tamanho que tem a potência que tem, graças àqueles que resolveram ousar. E a gente vai precisar de você usando.
Bacana. Bom demais. Mentoria paga, Caduzão? Ó. Cara, mentoria com 10 minutos já de podcast já tava Nossa, paga. foi bom mentoria. demais. Obrigado, Patriciana. Obrigado mesmo por tudo. Recados finais pra galera que tá assistindo, Caduzão. Vamos lá. Depois que você assistiu essa aula da Patriciana, se você não se inscreveu no canal... Assim, não seguir a PagMenos. Ó, a gente falou assim, ó, se não seguir a PagMenos, não seguir a Patriciana, não se inscreveu no canal, o negócio quebra. É uma tristeza na vida desse empresário. Então, se inscreva no canal, siga a PagMenos, siga a Patriciana. E eu tenho certeza que uma aula de hoje foi uma aula, não foi um podcast. Você vai implementar dentro do seu negócio, você vai ter muito resultado, com certeza. Recados dados. Mais uma vez, muito obrigado por topar bater esse papo aqui, né? Nessa horinha, 1 hora e pouco, que a gente teve muito... Eu absorvi demais, Cadu, acho que a audiência vai absorver demais e levar insights para o seu negócio, para sua empresa, para o seu dia a dia. Obrigado mais uma vez, Patriciana. Eu que agradeço. Obrigado, Patriciana. Até a próxima, galera. Valeu. Até mais, gente.